Bom, esta pregação aqui será a continuação das pregações anteriores, onde é desmascarado o engano que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que esse engano começa no Éden. Esta pregação aqui ficará como parte 7, só que o assunto agora, como prometido, é falar sobre a lei do Criador, que ela seria derrubada, e isso era profético, estava sob profecia, que ela não seria aceita. Só que como esse assunto ele é mais extenso um pouco, então vai ficar parte 7.1 e parte 7.2, ou seja, dividido em duas partes. Então, antes de começar, deixa eu esclarecer. O que está sendo mostrado aqui é o caminho que Noé seguiu, é o caminho que Abraão seguiu, é o caminho que Moisés seguiu, e é o caminho que os demais profetas e apóstolos seguiram. Porque, como mencionado em pregações anteriores, sempre foi a mesma mensagem, o mesmo caminho e a mesma lei para todos. No tempo do fim, não é diferente. E as próprias Escrituras, ela mostra que no tempo do fim será como nos dias de Noé. No tempo do fim será como nos dias de Noé. E está bem relatado também que Noé condena este mundo, está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. Noé é movido por um puro temor. A palavra vai estar como santo, mas já esclareci sobre isso, que a palavra não é santo, é puro, que é a lei do Criador. E ele condena o mundo, porque ele viu o tamanho do engano deste mundo. Quem está regendo ele são os seres que derrubou o ser humano no Éden. Eles buscaram corromper no Éden, só que no Éden o Criador os expulsou. Só que antes disso, eles arrebentaram com o ser humano no Éden e arrastou para este mundo, o mundo dos mortos. Então, se é o mundo dos mortos, você já sabe porque você está aqui, né? Eu já esclareci em pregações anteriores o que aconteceu no Éden. Então Noé condena o mundo, porque está sob a regência, o engano desses seres. Eles são opositores da lei do Criador e saíram corrompendo tudo, paganizando tudo. A mesma coisa, Hebreus 11, no versículo 10, vai mostrar aqui Moisés mostra, ele era herdeiro do Império Egípcio. E ele larga tudo para seguir o soberano da criação, porque ele viu o tamanho do engano deste mundo. E eu já ouvi até alguns líderes religiosos falando a respeito disso aqui, de Moshe. Você tem noção do que Moshe viu? Moshe viu o soberano da criação no seu esplendor, na sua forma majestosa. Tanto que ele era herdeiro do Império Egípcio. Egito, a história do Egito, vale mencionar que ela representa o engano deste mundo. O engano deste mundo, regido por esses seres, que eles vêm corrompendo a mente de homens perversos, entregando reinos e filhos da perdição, entregando império e devastando nações. Isso desde o princípio. Desde o princípio. Quando Noé foi desperto, estava dentro do engano terrível. Quando Abraão foi desperto, estava dentro do engano terrível. Quando Moshe foi desperto, estava dentro do engano terrível. No tempo do fim, não é diferente. Então, o que está sendo esclarecido é a lei do Criador, o fundamento otorgado na lei da criação. Por quê? Quando alguém constrói algo, ou cria algo, não vai escriturar no seu nome? Pois é, eu já falei sobre isso. O Criador fez isso, otorgou tudo que criou. E isso está lá no Salmo 148, que no versículo 6 precisamente, lá vai dizer que ele estabeleceu esta lei e que jamais mudará, porque
porque é o fundamento otorgado na lei da criação, o seu nome. E daí no Salmo 148 sai dizendo, louve o nome do Criador porque ele ordenou e foram criados. Mas o nome do Criador não é esse que foi colocado na Bíblia, não. Isso aí são nomes pagãos. Aí o vento, o trovão, os animais, puxa a sonora do Criador, a raiz da fala humana puxa a sonora do Criador, o bebê recém-nascido puxa a sonora do Criador, a sonora do nome do Criador. Otorgação, a lei, o fundamento otorgado na lei da criação. Até esses seres que se corromperam, que derrubou o ser humano no Éden, eles foram criados pelo meio do Criador, por meio do Criador e debaixo dessa lei. Só que eles saíram da condição primitiva. Por isso que foi ordenado que o ser humano não se aproximasse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Que esses seres, eles são a morte. E no dia que se aproximasse dela e tomasse do seu fruto, com toda certeza morreria. Pronto. Você sabe o que aconteceu no Éden, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar em profecias a queda da lei do Criador. E por isso, se não encontra a lei do Criador, não encontra a verdade. E no tempo do fim tem que vir toda a verdade, porque como dito, no tempo do fim é como no tempo do fim será como nos dias de Noé. E esse tempo chegou, tempo de desmascarar todo esse engano terrível que devastou nações do mundo inteiro. E que, como dito, parte do Éden. Então vamos lá. Pelo meu chamado, e eu também, como embaixador da lei do Criador, tenho como missão esclarecer a verdade. Então aqui, em Êxodo, no capítulo 3, versículo 3 e 15, aqui menciona, aqui é quando ele entra no Egito. Egito representa o engano do mundo. Egito é império, e império devasta nações, como já mencionado. Vamos lá. Aqui diz, porém, Moisés moço acrescentou, quando eu for ao teu povo e comunicar, o Criador de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que devereis dizer? Daqui nós vamos para o versículo 15, porque o versículo 14 ele é enxerto, ele é fermento. Então vamos lá, versículo 15. Disse o Criador a Moxa, assim dirás, e ao o Criador de vossos abas, o Criador de vossos pais, Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó, me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Este é o meu nome. Por que ele está dizendo aqui para todo sempre? Porque o nome é o fundamento otorgado na lei da criação. Não pode mudar. Os perversos corromperam, como vai ser mostrado agora, e será lembrado de geração em geração pela geração dos filhos do Criador. Então está aqui, ó, identificação, nome. Por isso que Moisés perguntou, se eu for ao teu povo e eles perguntar qual o teu nome, que devereis dizer? O nome, que o nome é a lei, é o fundamento otorgado na lei da criação. E ele vinha, quem era que apresentou-se aqui a Moisés? O soberano da criação. É ele que vem conduzindo o povo do Criador. É ele quem vem revelando toda a verdade. Quem se apresenta aqui a Moisés é o anjo do Criador, o soberano da criação. Então, o nome, ele já se apresenta com a lei. A lei, fundamento otorgado na lei da criação. O nome. E assim o Egito é submetido à prova na soberania do seu nome, da sua lei, o fundamento otorgado na lei da criação. Aqui, em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 e 21, lembrando que o anjo do Criador falava por intermédio do Criador, ou melhor, o Criador falava por intermédio do seu anjo, o soberano da criação.
aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio. Que ele é o herdeiro e representante da lei do Criador. Ele recebeu essa outorgação quando tudo estava sendo criado pelo seu intermédio. Então, aqui, o Criador, por intermédio dele, fala: eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para te guardar pelo caminho e te conduz ao lugar que tenho preparado para ti. Aí no versículo 21 ele vai dizer: respeite a sua presença e ouça a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão. Transgressão do que? Da lei. O pecado é a transgressão da lei. Aí continuando: porquanto nele está o meu nome. No anjo do Criador, soberano da criação, tem o nome do Criador que ele herdou desde o princípio, quando tudo estava sendo criado pelo seu intermédio. Então, esse nome que está aí já cai por terra, o Jesus, porque não tem o nome do Criador. É um falso profeta. Eu vou mostrar mais na frente o que ele é. Ele tem que derrubar esse engano. Então tá aqui, ó. Respeite a sua presença e ouça a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Olha o zelo do Criador já com o nome dele, que lá em Ezequiel, no capítulo 20, lá o Criador vai dizer que teve que agir contra o seu próprio povo para que o seu nome não fosse achincoalhado e profanado perante as nações que eles estavam caminhando. Que eles estavam deixando o caminho do Criador, a lei do Criador, para seguir os ídolos das nações pagãs. Então, o Criador vai dizer que teve que agir contra o seu próprio povo por conta disso, para que o seu nome não fosse profanado e achincoalhado perante as nações. Aqui, em Elhanan, capítulo 5, versículo 43, mostrando que ele falava, que o Pai falava por intermédio dele, e que ele vem representando a lei do Pai, a lei do Criador, isto é, o nome do Criador, o qual ele é herdeiro e representante dela. Aqui ele vai dizer: disse Yahshua, eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Eu vim em nome do meu Pai. Ele falava a respeito do Pai e veio em nome dele. Aqui em Matitial, no capítulo 11, versículo 27, ele vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Você está entendendo que é ele que revela? É ele que vinha revelando tudo, e é ele quem revela tudo. O soberano da criação, o herdeiro e representante da lei do Criador. Na verdade, o Criador estabeleceu ele como lei para o representá-lo. Por isso que quem revela as coisas são ele. Quem revela o Pai é ele. Quem revela a lei do Criador é ele. Quem revela as coisas que estão ocultas é ele, por intermédio da lei da criação, o fundamento otorgado na criação. Sai desmascarando tudo, todo o engano, e esclarecendo a verdade e o caminho da verdade, do verdadeiro reino, da verdadeira vida. Então, agora, vamos para a profecia, onde vai mostrar a derrubada da lei do Criador. Onde estava profetizado que a lei do Criador seria derrubada. Irmial, você conheceu como Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Aqui, o profeta vai falar: eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramava contra mim, dizendo: derrubamos a árvore com seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu
nome. Derrubar a árvore com seu fruto, arrancá-lo da terra dos viventes, a terra dos viventes, porque eles vinham trazendo a lei do Criador. Estavam diante da lei do Criador. Eu já mencionei isso em pregações anteriores, e vou mencionar aqui agora, que é importantíssimo você saber disso. Quando se fala a lei e os profetas, quer dizer a mesma coisa, porque os profetas, eles representavam a lei do Criador. Eles tinham a lei do Criador em seus nomes. Por isso que a ordenança aqui pelos perversos era destruir a árvore com seu fruto. E quem dava o nome era o soberano da criação a esses profetas. Aí destruamos a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, a terra dos viventes, a terra que está com a lei. Eu já mencionei que a terra pura, na pregação anterior, remete-se ao corpo, o tabernáculo. O ser humano, diante da lei do Criador. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Memória da lei do Criador. Consegue compreender essa questão? Vamos aqui para, continuando, Irmial, capítulo 15, versículo 16. Aqui ele vai dizer: achando as tuas palavras, logo as comi. Logo as comi. Introduziu dentro de si. E a tua palavra foi para mim o prazer e a alegria do meu coração. Olha o que ele vai falar aqui. Ó. Porquanto pelo teu nome sou chamado, ó soberano Criador, Yahweh. Os profetas, eles tinham a lei do Criador em seus nomes. Por isso que, quando fala lei e os profetas, quer dizer a mesma coisa. E a ordem era essa. Ó. Derrubar a árvore com seu fruto. Derrubar o grande rei e o seu fruto, porque é o soberano da criação que vinha levantando os profetas, como ele levantou apóstolos. A ordenança era essa, para que não haja memória do nome, para que não haja memória da lei do Criador. E derrubando a lei do Criador, cai tudo, porque entra o paganismo. Que foi isso que os seres que derrubou a humanidade no Éden fizeram, e saíram corrompendo tudo. E, em troca disso, oferecendo as riquezas deste mundo. Então está aqui a profecia, mostrando o que iria acontecer. E aqui está a profecia que era para colocar o nome do Criador nos filhos de Jacó, nos descendentes de Jacó, você conheceu como Jacó. Que Números, capítulo 6, versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os descendentes de Jacó, e eu os abençoarei. Por isso que os profetas, eles tinham em seus nomes a lei do Criador. Aí a ordem era destruir a árvore com seu fruto para que não houvesse mais memória do seu nome. Era destruir a lei. E tirando a lei, cai tudo. Cai tudo. Aqui em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, aqui diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado. O pecado é a transgressão da lei. E sararei a sua terra. O meu povo, que se chama pelo meu nome. O nome do povo do Criador é chamado pelo nome do Criador. Nunca foi judeu. É Yaldim. Yaldim. Yaldim significa povo de Yal. Din significa povo. É povo de Yal. Então a ordem era derrubar a árvore com seu fruto para que não houvesse memória do seu nome, para que não houvesse memória da lei do Criador, a qual os profetas traziam essa lei em seus nomes. Agora, vamos para a segunda parte sobre esse assunto, que ficará como sétima parte, ponto 2.